Estamos aqui com o nosso 5º episódio, Um Passo à Frente Cast. Aqui ao meu lado, Mais Gustavo, conhecido como Princeso. conhecido como Princeso. E aqui a gente vai ter insights poderosos, a gente vai falar sobre bastidores de empresários e empreendedores, onde você vai poder estar se alimentando e construindo a sua vida através desses ensinamentos que vamos ter aqui. Toda segunda-feira vai ao ar o nosso episódio. E claro, agora eu vou deixar o Princeso apresentar a nossa convidada. Perfeito. Que você esteja sempre construindo a sua vida de herdeira, né? Concorda? Ah, é verdade. Tem que Nossa, ficar... vou deixar para você apresentar o próximo. Pô, fechou. Próxima vai ser, então. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a nossa convidada, que eu vou fazer a apresentação dela, que nós estávamos falando sobre isso agora. Ela é uma empreendedora da área da beleza, com lash designer, mentor e palestrante, ama passar o seu conhecimento adiante e se realiza com a evolução de suas alunas. Concorda? Concorda? É isso mesmo? Vamos lá. Quando criança, essa parte aqui eu gostei. Eu achei incrível deixar aqui para que vocês conheçam um pouquinho mais dela e a essência dela. Quando criança, fazia de conta que era Fátima Bernardes. Será que nós temos alguém aqui da área do jornalismo? É. Adoro, então, chamar a atenção. E ela dizia, para tudo que estão fazendo, que agora eu vou cantar o quê? Uma muquinha. Uma muquinha, uma musiquinha. Seus hobbies preferidos é viajar, conhecer bons restaurantes, tomar um bom vinho branco e, obviamente, como nós, café. Ela veio para entregar muitos códigos. Você, empreendedor na área da beleza, inspirando, motivando, pois... Vamos, amor. Segue Colei agora. Na área da beleza, inspirando e motivando, pois ela é decidida, sonhadora e faz tudo que está ao seu alcance. Poder, né? Chegar, seja muito bem-vinda, então, Diana. Muito obrigada. É um prazer estar te recebendo aqui mais uma vez, né? A gente já teve alguns contatos em alguns cursos e sempre foi um papo super legal. A gente sempre construiu um crescimento muito bom juntos e é um prazer estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É agora que começa, então, né? Seja dada a largada. para as nossas perguntas. Vamos Tu lá. quer falar alguma coisa antes da gente fazer uma pergunta? Eu acho que já falei. O Gustavo já apresentou, né? Ele até me deixou confusa, tipo, pois eu... Porque eu achei que tava alinhado, mas tá tudo certo. Hein? Então, vamos para nossa primeira pergunta. Como você equilibra a gestão do seu negócio físico com a presença do online na sua marca hoje? Hoje eu consigo ter o meu negócio mais organizado, porque eu consegui, então, delegar algumas funções e também consegui passar a parte do digital para organizar de manhã e a parte dos atendimentos, da clínica para tarde. Mas confesso que no começo, quando eu iniciei, foi bem difícil conciliar os dois, porque a atenção do online é 100% no online, e no presencial tu precisa estar com a pessoa, e muitas vezes no online, quando tu não está bem, tu vai lá, posta uma foto, posta uma frase, e tu segue o teu negócio. Agora, quando tu não está bem no presencial, tu precisa literalmente botar uma máscara e seguir, e a gente sabe que tendo vários CNPJs ativados, a gente nem sempre tá feliz com um, mas precisa aparentar estar feliz no outro, né? Então, nessa transição foi muito difícil, mas graças a Deus agora eu tô conseguindo organizar para fazer essa troca, né? E qual organização tu está fazendo agora, nesse momento? Separando. Primeiramente, separar para não acabar misturando. Claro que as postagens dos atendimentos fazem parte do digital, né? Eu preciso mostrar que eu estou no campo de batalha. Para mostrar o teu crescimento. Exatamente, porque tem autoridade, muito mentor que ensina a nadar. Opa! Ensina a nadar, mas nunca entrou numa piscina, né? Sim. Então, eu preciso estar no campo de batalha para conseguir mostrar para as minhas alunas e futuras alunas de que realmente eu sei do que eu tô falando, que eu vivo todos os dias, eu respiro aquilo,
né? Sim. Esse ponto achei bem importante que a Eu Diana ia trouxe. falar sobre isso também. Porque a gente também comenta sobre isso. O que acontece? Hoje eu sou micropigmentadora de lábios, por exemplo, que é uma das minhas maiores paixões dentro da área da beleza. Mas quando eu vendo algo, uma agenda cheia ou procedimentos, eu tô dia a dia vivendo isso, eu vivo isso, eu faço procedimentos, eu trabalho com agendamentos, eu trabalho com uma agenda. Então, eu tenho domínio do que eu vou te entregar, eu tenho domínio do que eu vou te vender. É exatamente isso, eu estou na piscina nadando, então o que eu vou te falar para te nadar é porque eu já tô nadando, eu sei como é que tem que fazer. É diferente da gente vender algo que a gente não vive. E a gente fala muito sobre isso, né, Gustavo? Até inclusive, a gente estava falando sobre esse assunto esses dias, que o que a gente vê muito hoje no digital, né? A pessoa vem com primeiramente a promessa perfeita. O que é a promessa perfeita? É tu ter um incrível resultado fazendo o uso daquela específica técnica. Só que a pessoa não vive daquilo. A pessoa vive vendendo para ti, para mim, para outros alunos, e o maior faturamento da pessoa vem do digital vendendo para os alunos, mas ela não consegue colocar em prática aquilo que ela está ensinando. Exatamente. E às vezes fica contraditório, porque faça 10 mil em 30 dias, só que a pessoa não faz 10 mil em 30 dias. Como é que ela vai ensinar uma aluna? Não com atendimentos. Não com né? atendimentos, Que é o que ela exatamente. vende. Como é que eu vou ensinar uma aluna, então, a sair do CLT, que é mãe, que tem filho para cuidar, para pegar na escola, para dar almoço, para cuidar da janta, é casada, tem que dar atenção pro marido, tem que cuidar da casa, então tem o seu trabalho em si, como é que ela larga tudo isso para fazer os 10 mil em 30 dias, se nem a própria mentora não faz isso, né? É verdade. Que é o que a gente mais vê, por isso que às vezes quando a gente tá no digital, para quem tá na piscina nadando, entregar é difícil, porque tem muitas pessoas que entregam um resultado que na verdade não existe e acaba frustrando quem realmente gostaria de ter um resultado e fica na dúvida de comprar ou não. Que é aquela Que questão... já tá calejado, né? Que é aquela questão que hoje em dia o que a gente percebe muito que a gente não precisa ser bom. A gente tem que saber fazer um bom marketing, né? Isso. E na verdade eu acabo sendo muito contra isso, porque Exatamente. acaba não sendo um negócio sólido. Em algum momento vai dar algum problema. Né? Na verdade, já vem dando problemas, né? As pessoas, A elas... régua tá As subindo. pessoas, elas não caem mais nesse conto de fadas. Elas querem, de fato, ver se realmente tu vive o que tu tá vendendo, né? Ela Sim. compra isso hoje, ela compra a transformação. E é por isso que tem muitos cursos online no valor de R$40, de R$50. Por que é tão baixo? Entende? Por quê? Porque tá difícil de vender, porque o curso não é bom, porque não tem um bom marketing. Qual é a dificuldade de vender esse curso? Então, eu acho que é muito isso. Inclusive, experts que têm muito já conteúdo estão com essa dificuldade de vender também. De conseguir captar as pessoas, de conseguir que as pessoas acreditem neles, mesmo tendo várias provas sociais. Justamente porque o mercado, ele vem se poluindo de ofertas que não existem. Ofertas que são enganosas, né? E a pessoa compra, se frustra. Não vai comprar outra vez. Ou vai comprar e se frustra. Não, sabe? Vai virando um ciclo. E aconteceu isso muito no presencial já, na verdade, né? Também. Quando a gente atuava só no presencial e não tava no digital, via muito profissionais que recém tinham se formado e queriam também ser mentores, né? Então fazia um curso, dava 2, 3 meses, eu saía ensinando. Curso para dar curso e não para aprender. Curso. Exatamente. E aí ela já não tinha, querendo ou não, um bom trabalho com resultado, com o cliente, com tudo aquilo e já queria ensinar outra pessoa. Exatamente. E aí agora quando foi pro digital, o mesmo público migrou agora para vender o mesmo produto no digital, que é o que a gente vem enfrentando. É verdade. Isso eu vejo muito na área de lash design. Eu vejo, assim, que as pessoas não procuram mais como uma profissão fazer cílios. Elas procuram a profissão de dar curso. Sim. Porque ela vai lá e Quero soma. ser mentora. Isso aí. Ela soma quanto ela pagou. Ah, tantas alunas, tô feita. Mas ela não pensa toda a experiência que tu precisa ter. A responsabilidade, porque lidar com o olho não é brincadeira. Né? Todo conhecimento, embasamento, experiência, estar no campo de batalha. E aí sim, quem sabe pensar em dar curso. Mas ainda assim, eu quando comecei a ministrar, nem foi por minha vontade, foi porque insistiram muito e acabou que no meio do caminho eu gostei.
né? Mas eu não me sentia preparada de forma alguma. E aí, no meio do caminho, então, eu fui me preparando cada vez mais. Mas olha só a responsabilidade, né? E tem gente que simplesmente hoje também é difícil vender no presencial, porque tem concorrente vendendo curso a R$500. Como que tu quer ensinar uma pessoa a ter um futuro melhor pagando R$500? Até, inclusive, ontem, quando a gente estava no almoço, né, com a aluna, a gente estava com uma aluna que estava fazendo presencial com a gente, e aí ela estava comentando sobre um curso que ela fez, e ela disse, e a Cândida fez a pergunta clássica, né? Tá, mas quanto foi o curso? E aí a aluna disse assim, R$900. Tá justificado por que foi nesse nível? De remoção a laser. Mas eu já perguntei pelos fatos que ela vinha me trazendo, narrando, os detalhes que ela vinha me trazendo da profissional que ministrou o curso pra ela, sabe? Aí eu já... E eu vejo muito... O que acontece? Quando tu procura... Eu ficava bem chateado no início, assim, quando as pessoas falam assim, cara, eu quero fazer esse negócio porque tá dando dinheiro, né? Eu vi que tem várias pessoas fazendo, eu também tô querendo entrar para essa área para ter um extra. Eu ficava chateado porque... Não é para ter um extra, porque, cara, é a minha profissão. É o que eu faço todo dia. É aquilo que eu entrego de melhor para minha cliente. Que nem a gente fala sobre a questão de estrutura, de todo o cuidado que a gente tem de atenção, de atendimento com a cliente. A gente falou sobre atendimento hoje no almoço, sobre isso também. E até tem um elogio para você, para depois te passar, viu, dona Kemily? E aí, porque tudo isso influencia. Então, é todo um conjunto. E aí quando a pessoa te procura justamente porque quer só ter um extra, porque tá dando dinheiro, é como se tivesse diminuído a tua profissão. Eu considero isso, né? Porque aquilo que eu faço de melhor e entrego de melhor não é só para ser um algo a mais. Agora, para começar, o que eu aconselho? Se tu já tem uma profissão e tu gostaria de migrar, eu concordo que a gente tem que ter os pés no chão e começar aos poucos, não abandonar totalmente, né? E aí, quando a pessoa se sentir firme naquilo, ela simplesmente não ser inconsequente e fazer a transição totalmente. E quando fizer a transição, é aquilo que a gente fala até inclusive na mentoria. Fecha os olhos e faz 100%. Exatamente. Porque se tu ficar em cima do muro, não vai ficar bom nem onde tu tava, nem o que tu quer, e tu vai se sentir perdido, né? Correto. E as pessoas, na verdade, elas procuram só pela questão do valor. Quero o algo a mais, e aí também faz o cálculo. Senta na sala de aula e vê, poxa, eu paguei tanto. Aqui eu tenho mais 3, 4 colegas que também pagaram tanto. Quanto será que esse mentor tá ganhando aqui? Eu quero dar curso também. E a recém, ela tá sentada aprendendo a técnica. E é isso. Ela nem sabe ligar o aparelho. Ela nem sabe ligar o aparelho, mas ela já tá calculando quanto que aquele mentor tá. E quando a gente vai num curso, eu acredito que a gente tá, na verdade, a gente tá comprando tempo, né? Porque quantas vezes tu, no teu procedimento, tu errou, quantas vezes tu treinou, tu testou técnicas diferentes para te ter o resultado que tu tem hoje, e a chance da pessoa aprender contigo, ela vai encurtar o tempo que ela teria perdendo tempo lá treinando, praticando, errando, e é para isso que a gente faz um curso, né? Exatamente. Para ter uma técnica boa, bonita, que venda, que é o que a cliente quer, mas que vai encurtar aquele tempo, é uma viagem no tempo, na verdade. Eu vou chegar num ponto onde eu teria um monte de dificuldade que eu iria enfrentar sozinho, que o mentor vai me trazer, né? A facilidade disso. Nós compramos tempo e experiência. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, que é como se o aluno estivesse perdido o mato adentro. E ele tivesse que chegar até a noite na cabana, porque senão ele ia ficar perdido, né? E aí ele tem 2 possibilidades. Ou tentar descobrir o caminho, ou encontrar uma trilha e seguir essa trilha que possivelmente vai levar ele até o local que ele precisa. O curso é a trilha. Tu vai chegar muito mais rápido. Ah, mas se eu estiver no meio da mata, eu também posso chegar. Tá, mas e quantas vezes tu vai errar o caminho? E será que tu não vai te perder? Será que tu vai chegar no teu destino final? É isso que isso também faz a diferença de um bom mentor. Sim. Por isso que a gente precisa também, como alunos, ter responsabilidade de procurar bons mentores. Sim. Porque no momento que a gente vira essa chave, tudo faz sentido. Porque para de ser um atalho e sim a chave certa para entrar, de fato, né? Com certeza. Como mentores, a gente tem que, de fato, transbordar na vida do aluno, né? Exatamente. E como que você faz o marketing hoje nas redes sociais? Como ele impacta no crescimento do seu negócio?
Então, desde que eu comecei na área de cílios... Então. Bom, muito bom. O que todo mundo quer saber, né? Como é que você faz o marketing da sua... Desde o primeiro curso, desde o primeiro contato que eu tive na área da beleza, eu lembro como se fosse hoje, que a minha mentora disse, olha, para tu crescer, tu precisa estar nas redes sociais. E eu mal postava, sei lá, uma vez por mês uma foto no meu Insta. E na época eu era solteira, então vocês sabem como é Instagram de gente solteira que não trabalha com Instagram, né? Posta praia, piscina, de biquíni e tal. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu nem pensei na possibilidade de criar um segundo perfil. Pensei, não, vou usar esse mesmo, porque é aqui que tá o pessoal, né? E aí eu comecei, de vez em quando, fazer uns stories. Eu aparecia. E o mais engraçado na época é que eu botava música e aumentava bem o volume para as pessoas prestar mais atenção no volume, na música, do que na minha voz. Mas eu aparecia, porque eu pensei, não, se ela fez e deu certo, eu vou fazer. E aí eu ia indo. Porém, eu não levava a sério. Eu fazia de qualquer jeito, porque tinha que fazer, misturava tudo que é conteúdo. Não tinha uma história, porque os stories é a história da nossa vida do dia a dia, né? Não tinha uma sequência lógica. Daqui a pouco era um café e daqui a pouco era uma bebida da balada. Não tinha um porquê. E aí depois, quando eu comecei a entender que o digital, que principalmente o Instagram, ele é um pilar muito forte do meu negócio, eu comecei a levar como se fosse realmente a minha empresa. Eu sempre brinco com as minhas colaboradoras, eu abro o perfil e digo, tem gente que nem veio trabalhar hoje, nem abriu a empresa. Por quê? Porque não postaram nada, né? Então, hoje, eu levo muito a sério isso. Por quê? Já aconteceu de não aparecer no Instagram e ter seguidora minha falando assim, Di, tá tudo bem? Tu tá mal? Por quê? Porque tu não apareceu. Não tá trabalhando? Então as pessoas já estão acostumadas, elas estão esperando a gente aparecer, elas estão ali esperando. E outro exemplo que eu dou muito, assim, que fez muito sentido quando eu escutei ele, foi que quando você está à procura de um restaurante, você está na praia, à procura de um restaurante, você vai no que tá vazio ou no que tá lotado? No que tá lotado, correto? Por quê? Exatamente. Por quê? Porque parece que quanto mais pessoas, melhor. Se eu não estar presente no Instagram, é como se eu não estivesse divulgando o meu trabalho, eu não estou gerando movimento, não estou mostrando o meu movimento. Por mais que a menina que mal começou, que tem o trabalho muito inferior que o meu, ela está com constância, está aparecendo, está divulgando, o que essa cliente leiga, que não entende do procedimento, vai entender? Que ela é muito melhor que eu. Então, ela não vai me procurar, ela vai procurar aquela menina que mal começou, mas que tá ali mostrando os atendimentos. Então, eu sempre digo, nem que é uma foto de tu escovando o cílio, de, sei lá, de preparando o carrinho, sabe? Não importa como, mas desde que faça. É aquela frase, né? Feito do que perfeito. Então, isso assim, eu vejo que fez com que eu crescesse muito e eu levo muito forte para dentro dos cursos também, porque faz muita diferença, faz total diferença, principalmente do ano passado para cá, que eu comecei a levar a sério. Bom, surgiu convites para palestras, podcasts, então é aquela questão, né? Tô sendo vista, tô sendo lembrada, e quanto mais a gente é visto, mais as oportunidades aparecem, a sorte começa a bater na porta, né? Exatamente. É isso aí. E na verdade, a rede social, ela uniu muito as pessoas, né? Então, a gente também escuta bastante, né? Nossa, como eu adoro ver a rotina de vocês e tal. E como é bom o vender sem estar vendendo, né? Isso é perfeito, porque tu tá mostrando o teu dia a dia, vai conectando com o público tá te vendo diariamente, e gera aquela reciprocidade, porque entra em contato contigo, tu comenta, responde... E assim ele vai sentindo confiança no teu trabalho, sabendo, entendendo o que tu faz, levando confiança no que tu tá entregando e automaticamente gerando desejo para ele que tá te acompanhando, né? E então é muito melhor ter esse passo a passo
do que depois tu passa aquele momento de ausência, daí quando tu retorna, meu Deus, o que eu vou postar agora? Fica perdido. Será que eu, tô perdido, não postei nada até às 10 agora, será que eu boto primeiro o café da manhã, já boto que eu tô indo almoçar? Aí tu já pensa, não, aí vão pensar que eu sou preguiçoso porque eu só acordei às que 10. eu só acordei às 10, isso aí. Ou então eu começo com atendimento E sendo direto. que tá tudo bem de vez em quando a gente postar às 10 porque acordou, né? Mas ainda eu percebo assim, que quando tu não faz postagem, ou quando tu faz uma única postagem, não atrapalha tanto quanto quando tu posta tudo muito bagunçado. Porque quando tu coloca, por exemplo, agora eu vou colocar o café. Daqui a meia hora eu coloco fazendo unha. Daqui a meia hora eu coloco indo pra casa. Daqui a meia hora eu, sabe? Quando fica tudo muito atrapalhado, as pessoas não ficam porque elas não entendem o que tu tá fazendo. Sim. Então, por isso que já fala que é um story, porque é um storytelling. Tu tem que contar o teu dia. Tu não precisa contar desde o café da manhã. O ideal seria, mas tu precisa contar, narrar o teu dia de uma forma leve que a pessoa queira acompanhar. Por isso, inclusive, que a Virgínia tem tantas visualizações, porque ela começa a contar o dia dela desde manhã até o boa noite dela. E no outro dia ela aparece com a mesma sequência. E uma coisa, e é tão simples, né? Tu comentou isso agora. E é um negócio tão simples porque quem é que não gosta de uma boa história, né? Às vezes quando a gente vai reunir com algum amigo, alguma coisa, ele começa a puxar aquela história lá do passado e começa a narrar. E aí tu vai te lembrando, nossa, pior que eu tinha me esquecido disso. E aí ele vai comentando desde como é que era, como é que foi. E aí tu fica até ansioso pra escutar o final da história. E no dia a dia do Instagram é a mesma coisa. As pessoas estão acompanhando porque querem ver uma rotina e uma história interessante. Sabe o que eu ouvi num evento que eu fui? Que os filmes da Marvel, né? É assim que fala, né? Fala de novo, só pra mim. Marvel, sei lá. os filmes dos personagens, esses que tem os... Como é que é o nome? Os Vingadores? Os Vingadores, que tem esses que são... Batman, esses... Tá. Esses filmes, eles são muito bons pra gente olhar e se inspirar pra trazer pra dentro da nossa rede social, porque eles contam histórias. E eles aplicam nos filmes tudo que a gente precisa aplicar nos stories, por exemplo. Os ganchos, os gatilhos, eles trazem emoção. Se você reparar também, eles trazem... Bastante narrado, antes do filme, antes de iniciar o filme, eles trazem um pouco do final. Pra pessoa ficar até meio assim, tá, mas começou já com o final? Por quê? Porque eles pegam a atenção da pessoa, retêm a atenção dela pra ela ficar olhando o filme, porque aquele ali vai ser o final. Então, eles usam tudo isso a favor deles. E a gente não para pra olhar enquanto a gente não consegue ter essa visão, essa clareza de que cada filme que a gente olha, a gente tem que olhar com um olhar de... Profissional sobre o negócio. Pegando os detalhes, pegando os insights, as criatividades, as falas, as narrativas, porque tudo tem uma história. E é muito doido o sentimento que isso te traz, porque a gente tava olhando o filme, foi aquele dos Cavaleiros até, inclusive, né? Que a gente falou sobre, que foi uma indicação sobre narrativas até, inclusive. Era sobre medieval, né? Seria Idade Média daí, né? Olha só a história agora, né? Mas começou mostrando exatamente a batalha final. E aí deu a batalha final, a gente achando que era o início. Aí depois começou a mostrar a questão da linha do tempo. Daí eu falei, não, mas peraí, só um pouquinho. Isso aqui é como acabou o filme. Só que daí, sem tu saber, te gera um sentimento de tu querer entender como é que parou, como é que aconteceu aquilo ali. Aí tu vai olhando no meio do caminho e tu fala, tá, não tô entendendo nada. Só que te gera um desconforto de não tô entendendo nada, que tu quer ficar até o final pra entender. Sabe? Te pega de um jeito... Eu faço muito isso. Eu mal... 5 minutos de filme, eu já olho pro meu noivo. Não entendi. Dele, tá, mas acabou de começar. Começou agora, como mas que tu quer entender. É isso aí. Ele disse, vamos olhar que a gente vai entender. E é muito isso. E aí, quando a gente começa a ver o filme, tu me fala, já peguei como é que vai ser tal coisa, ó. Quer ver que vai acontecer tal. E é isso aí. Não, mas com o Gustavo não dá pra olhar filme, Deus o livre. E quais são as lições mais importantes que você aprendeu durante a construção do seu negócio físico? Primeiro, que errar não é feio. A gente pode sim errar, mas principalmente aprender com os nossos erros, né? O empreendedor, ele não pode ter medo de errar. Ele tem que ter medo de não fazer nada, de ficar na inércia, né? Mas errar tá tudo certo. Não existe um empreendedor, se a gente pegar alguém que falar que nunca errou, tá mentindo. É impossível, né?
Segundo, que precisamos sempre estar estudando, porque a gente está numa constância de crescimento, né? Tu começa a crescer, vira referência. No momento que eu virar referência, que nem o caso que eu estou agora. Comecei a ser chamada para palestrar. Só que se eu ficar aqui, daqui a pouco alguém que mal começou me passa. Mas se eu ter na cabeça que eu nunca posso parar, que a gente tem que se apaixonar por estudar. Né? Eu brinco assim que eu sou a louca do curso online, assim, porque eu faço muito curso, porque eu quero aprender de tudo, porque eu quero ter vivência de tudo, porque a gente usa todas as coisas de todas as áreas para o nosso negócio, né? Então, eu sempre trago que estudar, né? A gente nunca vai saber tudo, e ser humilde de entender que tu não sabe tudo, porque eu converso hoje com pessoas que, para elas não precisam mais aprender nada. Elas já chegaram no topo e tá ótimo. Tá bom, sim. E eu acho isso... Eu fico com pena, porque eu penso... Cara, tem tanta coisa pela frente ainda. Por mais coisa que talvez você saiba, mas tem outras áreas para você aprender. Tem outras coisas que você vai agregar. Quando eu comecei a fazer cílios, eu não fazia ideia que eu ia ter que fazer gestão de pessoas para liderar uma equipe. Não fazia ideia. Muito menos que eu ia ter que aprender como lidar com uma câmera, como testar um microfone. Quem falou isso quando eu iniciei nos cílios? Ninguém. Eu achei que ia ter um trabalho bom, ia ser referência, ia colocar um espaço maior, as pessoas iam querer trabalhar dentro dessa sala. Exatamente. Trabalhar comigo, as pessoas querem trabalhar comigo. Que elas iam me amar e que nunca ia ter problema. Sim, me amar. Não é? Não é hoje, isso que a gente idealiza? Hoje eu vejo que uma empresa, na minha visão hoje, com a visão que eu tenho, porque eu já errei muito também. Eu já tive muitas colaboradoras, já acertei, já errei, já caí, já levantei, já, sabe? Então, hoje, com a minha visão, eu vejo que para uma empresa crescer, ela não pode ficar dependendo somente da dona da empresa, somente da líder, porque a dona é a líder, né? Eu sou a líder da empresa. Se eu tenho o Gustavo, que ele é meu sócio, mas é diferente, eu sou a líder da empresa, entende? Porque a gente, querendo ou não, trabalha com mais mulheres, né, na área da beleza. Cada um tem uma função. Então as mulheres, querendo ou não, elas se inspiram nas outras mulheres. As outras mulheres acabam sendo uma referência maior. Então hoje, se hoje fosse a minha prioridade ter uma equipe grande dentro da minha empresa, eu teria uma gestora de equipe. Eu não seria gestora dessa equipe. Eu seria a referência dessa equipe. Eu seria a inspiração para essa equipe funcionar. Eu não sentaria para elas não deitar, mas eu não seria a gestora delas. Porque hoje eu percebo, que nem tu fala, a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que ir evoluindo, a gente vai entendendo onde a gente tem as nossas fraquezas, aonde a gente tem as nossas forças, e eu não me vejo com tantas forças para fazer uma gestão de equipe, porque eu ainda levo muitas coisas pro emocional, e para ser uma boa gestora, tu tem que levar muito pro racional. Então a gente tem que entender tudo isso para fazer um negócio físico crescer. Porque um negócio físico crescer nos dias de hoje, na área da beleza, que é o que a gente está falando aqui, ele é muito difícil, porque todo mundo quer ter seu negócio. Todo mundo quer empreender, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer faturar. E querendo ou não, uma pessoa que está trabalhando conosco, ela está trabalhando pelos nossos sonhos. Então, essa pessoa ela tem que ser valorizada, sabe? Assim como ela valoriza a nossa empresa, a gente valoriza ela como uma colaboradora da empresa. Então, eu vejo que no físico, esse é um dos grandes desafios. A gestão de pessoas, os processos, a organização, o financeiro, que tem que estar bem alinhado também dentro da empresa. E é uma batalha diária, que nem tu falou. O que hoje a Diana, vendo toda essa situação do negócio físico, da empresa física, considera que um bom empreendedor não pode deixar de estudar? A forma de coordenar, como tu disse, de ter um gestor, porque o nosso erro é querer dar conta de tudo, e a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Então, é saber delegar mais, eu acredito que é aprender a delegar. Perfeito. Essa é a principal. Assim, depois que eu aprendi isso, muita coisa fez sentido.
eu não preciso dar conta de tudo. Porque a gente começa sozinha, né? E aí, eu lembro quando eu comecei, eu não tinha recepcionista, não tinha secretária. Eu fazia tudo, eu fazia o café, eu fazia o chimarrão, eu atendia, eu abria a porta, fechava a porta, eu recebia, eu atendia o telefone, respondia as mensagens, era tudo eu. Quando eu comecei a trabalhar com o Gustavo, que daí a gente virou sócio, a gente apanhou muito pra conseguir. E ainda assim, hoje a gente tem atritos, porque é diferente tu ter que delegar as funções para outras pessoas, né? Porque de primeiro momento, tu pensa assim, não, se eu fizer vai ser muito mais rápido. Exato. Que nem hoje eu tenho aquele isso que ela... tem que ser curado aqui, né? Tu olha a pessoa passando trabalho, tu prefere tirar da mão dela ou tu prefere ensinar ela a fazer melhor? Eu prefiro ensinar ela a fazer melhor, mas tem gente que é imediatista, deixa que eu faça e tal. Hoje, que hoje, por exemplo, a gente tem a Emily, que ela é a nossa recepção, né? Nossa recepcionista. E eu confio plenamente. Tanto que, por exemplo, raramente eu pego o telefone para conferir as mensagens. Eu sei o que ela vai responder, eu sei como ela vai responder, eu sei como ela vai abrir a porta pro meu cliente, eu sei como ela vai receber o meu cliente. Então, mas para mim chegar aqui, foi um processo. Né? Não é do dia para noite. Então, por exemplo, hoje eu quero formar uma nova equipe de um novo negócio. Eu sei que eu vou ter que delegar funções e eu vou ter que deixar a pessoa aprender se a pessoa não sabe. Eu vou ter que ter essa paciência de esperar a pessoa aprender. Então, esse processo que os empreendedores passam hoje, eu acho que é um dos mais difíceis. Não é tanto vender no físico, mas é trabalhar com mais pessoas, delegar as funções, criarem mais processos e saberem que existe um tempo de cada um, né? Exatamente. Até porque, muito provavelmente, essa gestora vai vir de outra área. Sim. Que tu não vai encontrar lá na área da beleza. Porque essa gestora vai ter o pensamento que nós tínhamos até então, que era ser dono da empresa. Né? Então, tu vai ter que ter paciência de passar o processo. Mas é como todas as outras empresas, né? Eu, antes de ser, por exemplo, gerente da Vivo, eu trabalhava numa loja de confecção e eu não aprendi a telefonia, saí da roupa para a loja de telefonia. Então, na nossa área também tem que ser assim, né? A gente pode, sim, achar outro caminho, né? E tentar soluções diferentes, porque a gente sabe que é um meio muito difícil de manter, né? E ali, alguns detalhes ali que vocês comentaram, sobre a questão da colaboradora, ela querer sempre ter um negócio próprio dela, e todo mundo quer empreender hoje, né? E aí tem muito esse preconceito, que se é para mim produzir dentro da empresa de uma pessoa, eu vou abrir o meu negócio próprio porque eu ganho mais, né? Mas a gente está falando, e não é a primeira vez, a maioria dos empreendedores está comentando, está compartilhando o quanto não é fácil empreender. E uma coisa que não é falado é que quando essa colaboradora, esse prestador de serviço que está junto dentro da empresa, ele olha do jeito errado, que ele está trabalhando para a empresa, mas ele está trabalhando para o cliente dele. Né? Aquela cliente que está pagando o serviço do atendimento não está pagando para a empresa. Ela está confiando no trabalho da Diana, que está lá para prestar o serviço para a cliente, que está lá confiando na mão de obra dela, e ela está, querendo ou não, tendo o respaldo da empresa. Que é toda essa dor de cabeça que a gente está conversando aqui, que os empreendedores passam. E aí é muito egoísmo quando eu falo assim, não, mas eu deixo dinheiro para a empresa. Não é pela empresa. Tanto que o colaborador sai, a maioria dos clientes vão junto. Vão juntos porque aí os clientes... trabalhando para a empresa. Eu estava trabalhando para a empresa, exatamente. Os clientes são do colaborador, né? Então, essa história que todo mundo conta, que é quase um egoísmo, né? Eu trabalho para ti, eu tô engrandecendo o teu negócio. Não, pelo contrário. Tu tá trabalhando pelos teus sonhos, Sim. pela tua família, pelos o que tu quer conquistar na tua vida. Tu tá dando o atendimento pros teus clientes. Não é para mim, a gente tem uma parceria de negócio. Exatamente. Né? E outra coisa, uma coisa que sempre tem que ficar bem claro, e a gente conversou várias vezes também sobre isso, é que fica parecendo como se o empreendedor ele trabalhasse ganhando só em cima do colaborador. E se tu for fazer o preto no branco, é quase que empata. Né? E então a gente mais tem interesse em ser um gestor e gerenciar toda uma equipe do que pensar simplesmente só em ganhar dinheiro, porque não é essa a realidade. A gente não sai de casa para dizer assim, nossa, hoje a clínica tem tantos atendimentos dos colaboradores e a gente vai faturar tanto em cima deles. Nunca foi assim.
E eu acredito que a grande maioria também não é assim. Isso é uma linha de produção. E dentro do empreendedorismo na área da beleza não é linha de produção e nunca vai ser. É verdade. Porque não é esse tipo de atendimento que a gente presta. É verdade. E hoje, a Diana já tem os projetos a longo prazo definidos? A Diana já se vê daqui a 5 anos como vai ser a sua empresa? Quais são os seus projetos? O que está no cartão de objetivos? Daqui 5 anos eu me vejo numa palestra de mais de 1.000 pessoas fora do Brasil. Fora do Brasil. Palestrante internacional. E a minha empresa vai ser voltada para o ramo digital. Porque o que eu entendi? Se no presencial, em pouco tempo eu já consegui impactar centenas de mulheres e que realmente mudaram de vida. Eu tenho muito orgulho de falar disso. Começaram fazendo cílios, que ao ver de muitas pessoas é uma coisa que não dá retorno financeiro, mas dá. Comparado a CLT, muitas vezes, dá muito retorno financeiro. Muitas mulheres que têm filhos e que puderam proporcionar qualidade, puderam proporcionar mais tempo também com a família, porque isso é um problema da nossa geração. Ter tempo, a gente está sempre buscando tempo, né? Então, o que eu percebi? É que isso me deixava muito feliz, né? Uma aluna chegar para mim, eu recebo assim os feedbacks que eu choro. Meu Deus, tu foi um papel muito importante na minha vida. Hoje, inclusive, uma aluna disse que está recebeu a oportunidade de ir para Santa Catarina. Ela disse, eu quero abrir uma empresa igual a tua lá. Então, isso para mim é muito gratificante. E da mesma forma que eu consegui impactar centenas de mulheres, eu posso impactar milhares, o mundo todo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, mas principalmente hoje o meu foco é mulher, né? Porque os cílios, não que o homem não possa fazer, mas a gente vê que 98% é mulher, né? Sim. Então, eu quero que a mulher entenda que ela pode ter sua liberdade financeira, que ela não precisa fazer o trabalho masculino para ganhar o seu espaço. Ela tem, sim, como trabalhar num ramo totalmente feminino, em algo que ela goste, porque isso pode fazer sentido para ela e, literalmente, a partir dali, mudar a vida, né? Então, é isso que eu quero para mim. É dessa forma que eu me vejo daqui a uns anos. Tu falou sobre a família e eu já tive alguns alunos que eu escutei assim que para mim gravou bastante. Nossa, o meu sonho é colocar minha filha para estudar nessa escola. Aí tu pensa assim, nossa, tu tem noção que a pessoa ela tá procurando uma nova profissão para crescer, mas já pensando em trazer a filha, que o sonho é que ela estude ali naquele lugar, sabe? Que na verdade era o sonho dele. Exatamente. Tu entende que doido que é isso, né? E aí quando tu vê, assim, até eles compartilhando os resultados, que a gente falou da aluna da clínica, e aí quando a gente tem alguns alunos e amigos, se tornam mais amigos do que alunos, né? A gente continua sendo mentor, mas deixam de ser alunos e começam a ser amigos e colegas de profissão. E aí eu vejo assim, nossa, compra um carro e aí manda lá pra... Olha, Gustavo, conquistei e tal. E aí é uma alegria de ver o crescimento de cada um deles e falar assim, nossa, cara, como é gratificante isso, né? São mais pessoas sendo impactadas, isso que a gente tá só arranhando, né? Imagina quando tu estiver palestrando fora do Brasil, quantas mulheres tu conseguiu transformar a vida delas. E assim, se elas pegarem um pouco da tua essência e elas levarem adiante, quantas mais mulheres vão conseguir transformar a vida delas, né? Exatamente. Eu acredito que a gente consiga, com certeza, construir um mundo bem melhor. Porque se não é dessa forma, vai ser uma rotina tão cansativa para todo mundo. E por que não viver o extraordinário? Né? Por que não vou me permitir estar onde eu gostaria de estar? Exatamente. E além disso, volta para a questão de gostar de viajar, né? Porque eu acho que quando a gente entende que o nosso trabalho, ele sim pode ser gostoso, por que não conciliar? Sim. E ainda mais viajar sempre de carro, ainda que é mais seguro. O Gustavo tem medo. Não. Aí nesse caso, como vai ser internacional, vou ter que ir de avião. Nossa, eu se posso voar, se eu posso fugir do avião, eu fujo do avião. Eu tô curando isso. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Eu vou, como que o mente de aço? Como Gustavo, quais são os planos do Gustavo daqui 5 anos? Nossa, que pesado isso. Se eu falar isso, eu vou ter problema profissional, tá? Profissional? Profissional.
Porque eu me vejo daqui a 5 anos, é muito tempo. Eu me vejo Sim. pro ano que vem já. A longo tá? prazo. Pro ano que vem, tá? Pro ano que vem já. Como o Gustavo se Eu vê no ano que vem? vejo a Global Laser crescendo cada vez mais como referência na área dos equipamentos a laser. Eu vejo a gente aumentando a estrutura educacional dos alunos da área de remoção. Infelizmente, as minhas clientes que estão me vendo, né? Aqui, o Gustavo não atendendo mais, né? Do jeito que atende hoje. E cada vez mais focada no desenvolvimento pessoal. Formando mais pessoas para tratar mais a mente e ter mais controle emocional para tomar decisões realmente assertivas. Gustavo, quero trabalhar com pessoas e estar daqui a... Não tinha pensado internacionalmente, né? Mas eu Vou botar na lista. Mas eu tinha colocado o ano retrasado, eu tinha colocado palestrar para 400 pessoas. E quando eu tinha palestrado no Rio de Janeiro, o congresso era de 400 pessoas. Eu mostrei a anotação para Cândida. E aí, quando a gente foi até, inclusive, fazer a compra da BMW, né? Eu tinha colocado qual era o valor que eu queria ter em conta. E aí, tava exatamente o valor que a gente tinha dado na BMW. Era o valor que tava em conta que eu gostaria de ter. Então, eu sei que isso funciona, né? Funciona. O palestrar internacional, eu já te vejo lá. Quando tu falou, eu já vi a Diana lá palestrando internacionalmente. Com tradutor e o pessoalzinho, todo mundo com fone aqui, né? Porque é assim que funciona lá. Eu tô de preto, né? E Ele já me viu lá, eu também tô de preto. E também, e deixar mais uma vez aqui, que a Global Laser, ela tá com um novo projeto, tem um novo equipamento já sendo desenvolvido. Isso é uma coisa que tá me tomando um tempo gostoso, porque é o desenvolvimento desse equipamento, mas com certeza quando ele estiver finalizado, para quem estiver olhando esse podcast, saiba que vai vir um lançamento incrível para quem atua na área da remoção laser. Top. Tá? Preparem que Viu a gente... importância de estar dentro da piscina? Exatamente. Abrindo novos... Exatamente. Esse equipamento, ele vai realmente fazer a diferença. Agora, falando em dentro da piscina, me veio uma lembrança aqui que eu conversei com uma amiga minha, que ela falou assim: amiga, você é a fonte, então entenda que quando você é a fonte, você é aquela água que corre, você não é uma poça de água que tá ali parada, então a criatividade sempre vai existir. O Gustavo, eu vejo o Gustavo muito como fonte também, ele é muito criativo. A única coisa que a gente não se acerta muito é que o Gustavo, ele não planeja. E eu já sou do planejamento. Ele já é mais, tipo assim, ele teve a ideia agora, ele vai lá, ele faz a execução. Se ficou mais ou menos, tá bom. Se ficou bom, tá bom. E eu não, eu sou... Não, na verdade não, que tá mais ou menos tá bom. Vamos recapitular isso. Se ficou mais ou menos, eu aperfeiçoo no meio do caminho. Eu não espero estar perfeito para começar. Tipo, entendeu? Ele vai fazendo. E é o correto, né? Na verdade, é o correto. Mas que nem a fonte, que é a criatividade, ela também anda junto com a piscina. Do estar dentro da piscina, nadando e vivendo aquilo ali para poder vender isso, né? Vou dar um exemplo aqui que sai um pouquinho fora da realidade. Que nem eu comecei com a corrida e o sonho era começar a competir. E aí, claro que eu queria ser um atleta já pronto. Aí, o que eu fiz? Eu primeiro comecei, né, conquistando a bicicleta, e depois eu fui aperfeiçoando. Sapatilha, luva, capacete, óculos. Então, eu fui aperfeiçoando no meio do caminho. Viu só? E agora, depois, eu vou ficar perfeito no esporte. Então, é assim que a gente vai... E agora ele comprou suplementos. Suplementos. Eu comprei ontem. Agora, quando chegar a semana que vem, eu já começo... Black, mas é para isso que a gente tá aqui, ensinando como consumir e gastar cada vez mais com uma vida extraordinária. A vida do Gustavo é assim que eu quero. É bem o resumo aqui de um passo à frente. Se um dia eu fui... Você merece passar o seu cartão Black e não sem se preocupar com a fatura. Sou eu, exatamente. E como é gostoso isso, cara. Sério. A única hora que eu sinto receio é quando eu vou mandar o comprovante do pagamento da fatura pra Cândida. Daí me dá um medo. Quando eu olho a fatura, eu falo assim, cara, não bati o meu recorde ainda. Aquela vez que eu paguei 28 mil de cartão, pensei... Ontem ele pagou o cartão, alto, né? Mas quando eu paguei, e aí eu mando o comprovante pra ela, fico esperando. Eu mando, quando dá ali que ela recebeu, eu já penso...
Daqui a pouco E vem. tu sabe qual é o meu sentimento quando tu começa a mandar o pagamento dos cartão? Ah. Começa a me saltitar já assim, ó. Meu Deus, eu sei que menos de 10 impossível. Menos de 10. Aí já começa assim, sabe? Porque é quase só pessoal dele. O Black é quase só pessoal. Vamos mudar de assunto pra gente. Eu não... e você somos o pessoal, amor. Então, se eu tô consumindo, você tá consumindo comigo também. Você é a metade da minha vida. A gente já falou do digital. Tá perdoado. Tô perdoado, não sei disso. A gente já falou do digital, a gente já falou sobre a importância do digital, a importância de escalar, o poder de escalar que ele tem. Mas por que a Diana resolveu entrar para o digital? Quando foi que a Diana decidiu? Eu vou criar um curso online. Por que tomou essa decisão? Primeiramente porque eu vi que o digital ele não é só o futuro, ele já é o presente, né? E também pela facilidade, porque eu via muitas alunas que chegavam, eu recebia mensagem Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu ficava frustrada Tu não delas tem curso online? Né? Eu ficava frustrada que elas queriam aprender comigo, meu conteúdo chegava tão longe e elas queriam, só que elas não tinham condições muitas vezes de vir até mim, fazer um curso, né? Até teve uma menina de Santa Catarina que se organizou, guardou dinheiro meses, só que a gente sabe que as pessoas quando estão iniciando, elas guardam centavos, muitas vezes, né? E a responsabilidade que a gente tem também nessa questão. E aí foi uma forma de me aproximar ainda mais, né? Dessas alunas, então, que me buscavam em outros estados. Comecei também a ter procura fora do Brasil já também. Então, eu pensei, bom, eu preciso achar um meio, um facilitador de chegar até essas pessoas, né? Porque, como eu já mencionei, o meu propósito é esse. É estar levando conhecimento para que mais pessoas tenham acesso e possam mudar de vida. Perfeito. Né? Exatamente. Eu acredito, a gente já conversou bastante sobre o Mente de Aço, né? Deixa eu fazer a propaganda do Mente de Aço aqui. Mas o nosso resultado, ele tá interligado ao maior número de pessoas que a gente conseguir ajudar, né? E eu vi que desde o início tu falou, conseguir entregar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E é isso aí que a maioria deveria focar 100%. Né? Primeiro, a gente ouviu isso da nossa gestora até, inclusive, né? Servir ao próximo. Esse é o foco principal, né? É entregar mais do que você está recebendo, né? Por quê? Porque se caso você não receber o valor que você acha que seria justo, né? Eu tenho certeza que quando tu entrega a crédito para o universo, ele retorna de um jeito que tu nem esperava, né? Exatamente. Então não é esperando ter algum retorno, mas quando tu foca 100% em servir ao próximo, o negócio ele funciona de um jeito totalmente diferente, né? Exatamente. O resultado é mais prazeroso. Até porque eu já fiz muito disso, de fazer esperar em troca. E eu aprendi há pouco tempo numa das piores fases, assim, que a gente não pode esperar, que a gente não pode fazer pelo outro esperando que algum dia ele vai ter gratidão, reconhecimento, porque não vai, né? Às vezes sim, mas na maioria dos casos não. Então a gente precisa fazer porque a gente gostaria que alguém tivesse feito por nós. Sim. E aí, como o Gustavo falou, reconhecimento, retribuição vem do universo, de Deus. Eu sempre digo, ele sempre tá nos cuidando lá de cima, né? Com certeza. Então, se hoje tu faz bem, amanhã te retorno bem. Uma vez que sempre ficou comigo e cada vez que eu posso, eu compartilho essa mensagem. Tô te atrapalhando? Não. Tá pronta com a próxima engatilhada aí, né? Sei. É que ela vai num contexto, não pode falar. Mas uma vez eu tive uma pessoa que me abriu as portas quando eu era auxiliar e eu sempre vou ser grato porque essa pessoa foi a primeira pessoa que me empregou na área da beleza. E eu me lembro que foi o start para que eu iniciasse, eu era um vendedor e eu iniciei na área da beleza porque essa pessoa abriu as portas para mim e falou, eu não fecho domingo e segunda, e aí eu vou te contratar como auxiliar. E aí depois, quando essa pessoa vendeu o espaço e aí eu tava me despedindo, eu fui agradecer a pessoa. E aí eu fui dar um abraço. E eu falei, muito obrigado por tudo que tu me ensinou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito grata, né? Se eu tô conversando contigo, eu gosto de aprender aquilo que tu tem para me ensinar, sabe? Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas porque eu sei que a experiência deles vai, de alguma forma, impactar no meu ponto de vista. E eu me lembro que quando eu abracei ele,
ele falou assim, não precisa me agradecer. Mas quando tu tiver a oportunidade de fazer pelo próximo, faça. E aquilo gravou em mim, porque naquela época eu trabalhava para pagar a gasolina e o almoço e a janta. Aí às vezes não dava conta ainda, porque era muito pouco. Mas eu me lembro que aquilo ali, ele entrou em mim, assim, ficou gravado de um jeito como se eu tivesse a responsabilidade a partir daquele momento de prosperar e de fazer o melhor pelo próximo também, né? E quando eu tivesse a oportunidade, eu já tive a oportunidade que às vezes a gente já falou assim, cara, aquela pessoa não tem condições de pagar o procedimento, lembra? Tem como dar de presente para aquela pessoa? Tem. Eu já tive alunos, até inclusive antes da gente trabalhar junto, que a pessoa diz, cara, não tem como pagar o curso. Eu falei, eu vou dar um curso tal dia, pode vir, sabe? Porque eu senti dentro de mim que eu precisava ajudar aquela pessoa. Exatamente. E aí, e isso realmente ficou gravado de um jeito que fez toda a diferença. Agora, imagina se todo mundo tivesse essa responsabilidade. Da mesma forma que alguém te ajudou, eu no começo não tive, assim, alguém que pegou na minha mão, mostrou o caminho. Eu tive que apanhar muito. Mas eu tô sendo contrário. Hoje eu busco ser o que eu não tive. Uhum. E tomara que depois daí venha alguém que faça diferente. Uhum. Que seja a pessoa que teve, que te mostrou, que te deu a mão, né? Uhum. Com certeza, e vai ser. Que é a lei do retorno. E por mais pessoas assim. É, isso aí. Conta qual é a tua experiência de vida assim também, amor. Vai. De fazer pelo próximo. De fazer... Vamos quebrar um pouco o protocolo para vocês que estão em casa olhando o nosso podcast, tá? Para nossa plateia, que eu acredito que tá super interessante. Agora vamos escutar o que a Flor tem para dizer referente a isso. Quando eu iniciei como empreendedora, né, como empresária, eu iniciei na garagem da minha casa e eu não tive ajuda também. Porque naquele tempo também era muito diferente, não tinha todos esses conteúdos que a gente tem hoje. Eu tinha celular, mas eu não fazia vídeo, eu não fazia foto. Tanto é que eu nem tenho uma foto da garagem como era quando eu iniciei. Mas eu tinha muita vontade de fazer dar certo. E eu sempre fui muito esforçada, muito corajosa. E eu fiz dar certo em muito pouco tempo. Eu construí um dos maiores salões da minha cidade em muito pouco tempo. E aí eu comecei a contratar pessoas, comecei a aprender a lidar com pessoas. E como eu já comentei, eu sou muito emocional. E isso acaba me prejudicando. Por quê? Porque eu tinha medo de dizer não quando precisava dizer não. Eu tinha medo de perder as pessoas, mesmo sabendo que ela não deveria estar ao meu lado naquele momento, mas eu segurava até o limite, sabe? E isso acabava me fazendo mal, acabava me prejudicando tanto no meu negócio quanto no meu pessoal. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa também que motivou as outras pessoas, principalmente as que estavam ao meu lado. Olha, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, é só tu fazer. Faz isso, faz aquilo. Soma, vê se tu tá fazendo direito. Olha, eu acho que tu pode fazer melhor. Eu acho que tu pode ir por esse caminho, que esse caminho vai dar melhor, vai dar bom. Então, eu sempre tive essa visão. E eu sempre empurrei as pessoas pro caminho da evolução. Inclusive as minhas amigas. Mas chegou um certo momento da vida da Cândida que a Cândida se afastou disso. A Cândida perdeu esse lado que motivava as outras pessoas por alguns fatores emocionais, como eu acabei de falar. E quando eu engravidei da Vitória, eu pensei, agora eu vou me esconder um tempo. A Vitória foi quase que um esconderijo. Foi uma surpresa, porque eu não planejei a Vitória, mas quando eu descobri, eu passei a primeira semana ali mais turbulenta, depois eu aceitei e pensei assim, bom, agora chegou o momento da Cândida se fechar um pouco e se guardar, se resguardar, porque eu estava bem cansada naquele momento. Uhum. Passou toda a gestação, ganhei a Vitória, agora chegou a hora da Cândida voltar de novo. E volta como? Com tudo mudado, volta como? Sendo que a Cândida não é mais a Cândida de antes da Vitória, a Cândida não é mais aquela micropigmentadora que quer sentar e fazer só lábios, a Cândida não se vê naquela posição de há 2 anos atrás. Por isso que hoje eu entendo muito quando as pessoas falam que tu pode mudar em um único ano. De um ano pro outro, tu não é mais a mesma pessoa.
Quando eu motivei o Gustavo a sair dos cabelos para ir para remoção a laser, naquele momento eu pensei assim, a gente vai trabalhar o resto da vida junto, eu vou fazer micropigmentação e o Gustavo vai fazer remoção a laser. Então tem curso de micropigmentação, a gente vai junto, de remoção a gente vai junto, e hoje a gente já não tá mais na mesma vibe de trabalho. O Gustavo tá na vibe dele e eu tô na minha. E eu sinto isso, eu vejo, os assuntos são diferentes, entende? Sim. Então a gente vai mudando muito. E que bom que a gente vai mudando. Só que nessas mudanças a gente vai apanhando, aprendendo, evoluindo e transformando os nossos pensamentos, a nossa vida de acordo com o que faz sentido. Então hoje eu vejo o Gustavo, que ele fala da Global, eu vejo ele muito com a Global muito grande, mas eu sei que vai depender da dedicação dele. E às vezes eu e o Gustavo e a Kemily, a gente conversa muito, porque a gente trabalha nós três hoje dentro da clínica, e a gente fala muito sobre o que a gente quer pro nosso futuro. E eu e o Gustavo e a Kemily, inclusive, eu e o Gustavo e a Kemily, inclusive, a gente sabe onde a gente quer chegar já, mas a gente sabe que é um processo. Mas a gente sabe que a gente vai chegar, né? Então... Já chegamos, na verdade. Então, hoje, o que mais eu vejo que as pessoas se importam é com a opinião dos outros. Com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Ai, nossa, fechou a clínica. Nossa, vendeu a clínica. Nossa, fez isso. Nossa, não vai mais atender. Meu Deus, vai parar de atender. Cara, talvez não faz mais sentido. Chegou a hora de mudar. Bem. Exato. Entende? E ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, eu tô feliz. Porque eu tô mudando de uma forma que eu quero mudar. Então, hoje o que eu mais vejo é o quanto a gente paralisa por opiniões alheias. E é onde a gente se perde. É onde a gente quer fazer o que o outro quer, pro outro não falar. Sendo que a gente tem que fazer o que a gente busca, né? Então, quando vocês falam em ajudar o maior número de pessoas, em ajudar as pessoas, eu vejo que por alguns momentos eu me perdi, mas por outros momentos eu venho me reencontrando, não na mesma versão da Cândida de 2 anos atrás, mas numa nova versão, porque eu sei o quanto a Cândida lá atrás atrapalhava o caminho que eu gostaria de chegar lá na frente. Mas eu acredito muito em servir, porque até eu brinquei com o Gustavo assim, quando eu servia as pessoas, lá no meu início, quando eu servia muitas pessoas, eu era muito próspera. E eu falo isso pro Gustavo, né? E aí, de um momento onde eu me limitei, onde eu me fechei, onde eu achei que, peraí, tá todo mundo me machucando, então eu vou me guardar um pouquinho. Então eu não vou me abrir, porque tá todo mundo me machucando. E eu não quero me machucar. E aí eu me limitei. E aí as coisas começaram a mudar. Então hoje eu tenho consciência de que quanto mais eu servir, mais próspero eu vou ser. Quanto mais eu transbordar, mais transbordo para mim eu vou trazer. Então é isso que eu sigo, é isso que eu trabalho diariamente, quando eu converso com Deus, quando eu converso comigo, quando eu converso com o Gustavo, quando eu converso com a Kemily, quando eu converso com as minhas amigas, sabe? O quanto a gente precisa mudar essa mentalidade de não se preocupar com o que os outros vão falar, e sim com o que faz sentido, e ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Sim. Exatamente, é como se o propósito fosse o mesmo, só muda o veículo. Exato. Né? A forma de tu chegar no teu propósito. Exatamente. Mensagem linda, adorei, ainda bem que isso ficou registrado, e eu queria também deixar registrado que você não planejou a vitória, mas eu planejei a vitória, porque eu disse que eu queria mais uma menina, e eu trouxe mais uma menina, então foi bem planejado. Foi o golpe. Foi o golpe. Eu dei o golpe da barriga na Cândida, é isso aí. Tudo certo. E ele sabia que deu o golpe. E eu sabia que tinha dado golpe. A vitória foi planejada por mim. Uhum. Tem 2 vídeos lá. O Dia dos Namorados que eu cantei pra ela. E eu disse que a gente ia ter mais um filho. E daí depois dali a gente passou 1 ano, foi jantar novamente. Eu falei, amor, já passou 1 ano. E a gente ainda não teve. Ela gravou o vídeo dizendo que não. E eu disse, vamos ter. E temos. E a Vitória já vai fazer 1 ano já. A última pergunta. Qual é o seu ponto de vista sobre atendimento físico e sobre atendimento online? Quais são os prós e os contras? Falando em atendimento, atender o cliente ou a aluna? Falando em atendimentos
no físico com as clientes. O trato com as Como clientes, o teu atendimento. qual é a diferença, qual é o que é positivo e negativo, sabe? No presencial, ali, quando eu estou com as minhas clientes, o que eu gosto muito é da troca. Que elas chegam abraçando, chegam felizes, porque elas estão vindo para um momento que elas esperaram. Diferente de quando eu trabalhava na Vivo, né? Lá, quando o cliente Cancela entrava... conta pra mim aqui que tá vindo o valor errado. Toda vez que vinha pra conversar contigo era só Na pepino. Vivo era só pepino. E aí tu Ninguém vinha com a conta e falava assim, Di, eu queria te agradecer porque minha conta tá super certa e eu queria te agradecer pelo excelente plano de internet que tá funcionando lá em casa. O Gustavo vive ligando pra Vivo falando nisso. Aí já foge do alcance, né? Mas na época o pessoal entrava reclamando, tu tinha que converter em venda. Uhum. E hoje já é... Nossa, eu sempre digo, eu tô no céu comparado ao que eu tava, né? E tu estar recebendo alguém que marcou porque ela quis, marcou porque gosta... Ela não gosta do meu cílio, ela gosta de mim, Uhum. né? Porque tem outras milhares de pessoas fazendo cílios e tão bem quanto, né? Elas gostam desse momento de entrega. Brinco que a gente quase vira psicólogo, né? Uhum. Claro que o ruim é quando a cliente vem, muitas vezes, aquela pessoa negativa que reclama de tudo, mas não dá pouco tempo, ela se demite, né? Ou a gente demite, então tá tudo certo, né? Eu acho que o presencial, ele nos limita, não é escalável, né? A gente tá vendendo tempo. As pessoas dizem que tempo é dinheiro, eu não vejo que tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Então, É uma estrelinha. Inclusive, eu aprendi no Mente de Aço essa Muito frase. bom! Gravou isso aí, Meu tá mentor. gravado? É isso aí. Às vezes ele fala assim, ó, pra mim... porque eu vou fazer isso e aquilo, e ele não cuida do tempo, sabe? Ele não cuida das horas. Eu falo, tempo é vida. Daí ele... Tá querendo usar a minha técnica contra mim. Tu tem Viu? noção disso? Viu? Eu falo, mas eu estou vivendo, é exatamente isso. Antes feito do que perfeito, calma. Isso aí. Vivendo descontroladamente ainda. E aí eu me perdi onde eu tava? No online agora. Isso. No digital. No presencial, que ele nos Que limita, né? por causa do tempo. E o bom do online é que ele é escalável, né? Então a gente consegue, não tem limite. Eu vou ver. Não tem como vender para todas as pessoas do mundo. Uhum. Isso seria humanamente impossível, né? Sim. Não tem como. Porém, ele dá muito desgaste mental. Por quê? Como a gente falou antes no começo, tá, tudo bem, tu tem como postar uma foto no dia que tu não tá muito bem, botar uma frase, mas quando tu aparece, inclusive teve uma enquete entre vocês disso, né? Quando tu aparece, tu mostra a tua essência, tu fala as coisas com as tuas palavras, com a tua essência, a tua simplicidade. Eu tive esse bloqueio, às vezes, de mostrar, por exemplo, uma xícara simples. Não, sempre tinha que ser uma xícara bonita e tudo mais. Desde que eu me libertei disso e comecei a mostrar quem era a Diana nos bastidores, eu conectei muito mais. Porque quem não tem uma panela com cabo quebrado em casa? Quem não tem uma faca frigideira torta? com gordura colada. Riscada. Riscada, Eu não tenho. Então, todo mundo tem algo assim. A gente é humanos, né? Não tem porquê. E eu vejo, assim, que principalmente na questão da comparação é um ponto negativo no online. A gente se compara demais, né? Com a pessoa que já tá tendo resultado, Exatamente. que já tá na frente Até vocês funcionando. comentaram isso no podcast anterior, que quando a gente está iniciando no digital, a gente não se compara com quem também está começando. Não. Claro, a gente quer uma inspiração. Só que a gente esquece que essa inspiração já passou por muita coisa. É a mesma coisa quando a gente recebe um aluno e o aluno quer estar onde a gente está, já está 4 anos trilhando aquilo. Não que ele precise levar 4 anos, mas ele tem que entender que existe um processo, né? De amadurecimento. E isso eu acho que é algo que fragiliza. Só que o problema pior ainda é que as pessoas no digital, elas muitas vezes não mostram o que é real. E aí tu fica ali, poxa, mas ela disse que mal começou 6 meses e tá assim, tá, mas peraí, foi da forma certa? Como que será que ela fez? Será que ela investiu o mesmo tanto que você investiu? Será? Então, tu fica ali acreditando no que te contam, mas nem tudo é verdade,
né? Nem tudo são flores. Então, eu acho que a questão do mental é como se fosse uma armadilha. Tu tem o tempo todo cuidar para não cair nela. Porque quando tu menos percebeu, tu tá ali frustrada, desanimada, tu não tem vontade de fazer nada e tu nem percebeu que foi por causa daquele stories que tu olhou de alguém. E não foi por maldade, não foi por, eu vou olhar para ficar mal. Não, tu não vai olhar nada para ficar mal. E muito menos tu vai escolher ficar mal, mas tu fica sem perceber. E aí o problema, as ansiedades, né? Ansiedade, muitas pessoas vêm com depressão, e aí vai. Então, eu acho que para entrar, para trabalhar no digital, a gente precisa ter muita resiliência e filtrar muito o que a gente assiste, né? E aprender o botãozinho do silenciar. Silenciar, ocultar, tu não precisa excluir a pessoa, porque daqui a pouco tu arruma uma briga que tu nem precisava, né? Mas silenciar, ocultar, nossa, isso nunca fez tanto sentido como faz pra mim ultimamente. Eu falo pra Cândida, inclusive, um exemplo que eu gosto muito sobre isso é que o silenciar ou ocultar ali, e às vezes bloquear, quando realmente a pessoa não faz sentido pra mim e eu não quero contato, realmente ela leva um bloqueio e se gera muito todo um evento sobre um bloqueio, a pessoa deixar de seguir, mas quando não faz mais sentido pra mim, eu não quero perto de mim, eu realmente afasto a pessoa, eu não quero ela próxima. Isso é uma decisão minha e sempre ficou bem claro. Mas o ocultar e o não ver é quase que nenhum relacionamento passado, né? Tu não quer ficar vendo a pessoa com outra pessoa e sofrer, né? Então, automaticamente, quem não vê, não sofre. Então, é exatamente a mesma coisa. Tu olhar como inspiração e se sentir inspirado, que bom, eu vou continuar olhando para que eu me motive onde é que seria o norte que eu gostaria de atirar. Agora, quando aquilo ali tá me consumindo e me prejudicando, eu prefiro realmente não olhar. Só uma pessoa que é masoquista para continuar olhando uma coisa que tá machucando. Exatamente. Então, eu sou bem claro com isso. Às vezes a gente fala assim, eu falei, não sei, não vi. Não viu mesmo, não vi, eu não tô acompanhando mais. E realmente não acompanho. Mas se for olhar assim, realmente, quem o Gustavo acompanha, tá? Isso é uma coisa que eu nunca falei. Posso falar? Mesmo, de verdade? Eu acompanho o pessoal do meu meio profissional, então a Cândida, a clínica, e de inspiração eu realmente olho todas as pessoas que têm contato comigo de alunos. Então eu vejo o crescimento de vocês, né? De todos que estão ali junto comigo e de colegas que eu tenho mais proximidade. Agora, se a gente for conversar assim, Gustavo, tu viu o que tal pessoa tá fazendo? Eu vou te dizer, realmente, eu não vi. Eu não vi porque eu não acompanho. Eu acompanho quem tem contato comigo. Isso foi o que eu acabei de falar. Hoje, por exemplo, às vezes isso que o Gustavo entende sobre marketing, sobre, né, digital, e porque ele me ajuda muito em algumas coisas. Mas hoje, quando eu vou falar assim, Gustavo, olha só, tu viu que tá funcionando essa ideia, assim, e começo a contar pra ele, falar, ele não viu, ele não sabe, entende? Porque não é do interesse dele, sabe? Então, por isso que a comunicação hoje entre eu e o Gustavo mudou um pouco. Por isso que eu falei ali antes, a gente hoje está em caminhos diferentes. E tá tudo bem, porque o Gustavo tem os sonhos dele e eu tenho os meus. Exatamente. Mas lá atrás eu pensei que a gente ia morrer fazendo aquilo ali, entende? Aquele procedimento juntos. Né? Então por isso que hoje eu falo, às vezes, tanto que às vezes eu falo assim, não vou falar mais nada, não quero falar. Porque ele não entende, tipo, ele não sabe. E aí ele também nem tem paciência de me ouvir, mas tudo bem. Mas é bem assim. Tu vê que injusto isso, né? Que pra deixar, ontem de noite foi uma situação assim, ó. Amor, olha só. Meu Deus do céu. Todo mundo fala junto aí. Meu Deus do céu. Eu vou ler o meu roteiro aqui do que eu quero gravar, do meu Reels, né? Vou fazer uma enquete aqui, ao vivo. Aí ele... Eu posso ler o meu livro? Eu falei assim, pode ler teu livro. Já deitei emburrada, já não li mais nada, já não fala mais comigo. Agora vamos fazer a enquete ao vivo. E você que vai olhar agora esse podcast, você vai comentar aqui embaixo qual é o seu voto, tá? Vamos lá. Quando a dona Cândida eu vou interpretar com você e você vai interpretar que você tá com o seu livro. Quando nós deitamos para ler,
A gente deita pra ler, ela tá lendo o livro dela e às vezes eu tenho um insight muito bom no meu livro. Aí eu falo assim, amor, deixa eu ler pra ti. Ela disse, não me atrapalhe que eu tô lendo outra coisa. E ela não quer saber, porque ela tá numa linha de raciocínio. Aí ontem já tinha passado do nosso horário de dormir e eu estava deitado, lendo, porque eu já estava indo para realmente relaxar e dormir. E aí ela estava no momento criativo dela. Quando ela está no momento criativo, ela engrena a madrugada estudando e fazendo. Ela veio realmente cheia de interesse de compartilhar, mas eu estava lendo para dormir e eu realmente também estava numa linha de raciocínio. Ela queria que eu parasse a leitura que eu estava fazendo para escutar toda a apresentação dela da narrativa. Não tem lógica. Não tem lógica. Atenção. E daí agora sabe deixa eu quando deixar- que você vai escutar? Deixa for pro feed. Tá, não, mas Porque deixa eu agora deixar você não vai registrado mais aqui uma coisa só. Olha só, deixa eu deixar registrado uma coisa aqui. Antes da gente encerrar aqui, eu já vi que ele mandou mensagem ali que tem que encerrar o podcast, tá? Moleque. Mas presta atenção uma coisa, tá? Que nós vamos trabalhar juntos pro resto da vida, isso é um compromisso que eu já assumi quando a gente casou, que a gente iria ficar junto pro resto da vida. Isso tá bem documentado. Que você é a mulher da minha vida também tá documentado. E que ninguém mais tem chance além do que você, tá registrado aqui, tá? Mas quando eu estiver lendo, entendeu? Não tem como tirar minha atenção. Isso é uma coisa que você tem que entender no seu íntimo. Tá, então eu perco pro livro. Perde pro livro. Ah, entendi. Tá? Entendeu? Essa Entendi. É parte? só pro livro, tá? É só pro livro. Tá, entendi. Pra gente fechar agora com chave de ouro, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me entregar um código. Uma inspiração profissional. Duda Vieira. Perfeito. Uma Gostei. conquista. Independência financeira. Liderança. Natália Martins. Se você pudesse voltar em algum momento, qual seria esse? No momento que eu fui demitida da Vivo e que eu fiquei braba, eu ficaria feliz. Isso aí, fala assim, eu tenho que te agradecer porque você acabou de me libertar. Uhum. Isso aí, muito bom. Digital. Escalável. Uma decepção. Nenhuma? Tananana. Não recordo agora. Que bom. Um sonho. Ser palestrante internacional. Muito bom. Família. A base de tudo. Deus. Acima de tudo. Um propósito. Ajudar mais pessoas. Elevar. Um motivo pelo qual a Diana acorda todos os dias. Conquistar os meus sonhos. Diana em uma musiquinha, qual seria? É Não, do- calma aí, faz de Deixa novo. ela A falar. Diana e uma muquinha, né? Foi assim que ela falou. Ai, ai. Não vou lembrar a Muquinha É. da infância. Mas a que eu gosto muito é a do Fernandinho. Todas Tô te as preparando. coisas? Não, tô te Não, preparando todas do as José. coisas. Tá. Todas as coisas. Todas as coisas. Tu acredita, deixa eu pegar só o insight aqui rapidinho. A palestra que vai estar acontecendo agora, que eu vou estar realizando no PMU Star Over em São Paulo, eu ia entrar com uma música agitada. E a música que eu escolhi pra entrar é Todas as Coisas do Fernandinho. Viu? Não é por acaso. É muito boa Se é essa pra mim música. entrar, eu vou entrar honrando quem honra o que eu faço todos os dias. Ui, me arrepiei agora. Prepara. Ai. Diana, você tem uma única chance de deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Qual seria essa mensagem? É pra aquela que fala? Isso. Esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Muito bom, isso aí. E faz muito sentido, né? Faz, com Eu certeza. sou prova viva disso, né? Porque eu não tinha talento pra fazer cílios, Mas o esforço. mas eu me esforcei. Pra aprender. Muito. Por isso que a gente fala que é treino. Tudo é treino. Treinável. E são, Sucesso é treinável. com certeza. E eu acho que são dois detalhes bem importantes que a gente sempre tem que ter clareza referente a isso. Eu sou capaz é o esforço. Eu sou capaz. E aí depois disso a determinação. Eu estou disposto a pagar o preço. Se a resposta for sim, fecha os olhos e vai que o sucesso é Exatamente. garantido. E a gente quer te agradecer por tu ter vindo, por tu ter aceitado o nosso convite. Você é muito especial. Eu falei pro Gustavo ainda assim, eu vou convidar a Diana, porque a Diana vai ter muitos insights para compartilhar com a gente. Tem bastidores, tem vida real,
trabalha hoje com presencial, com online, que a gente sabe que não é fácil. Como tu falou, é muito emocional mesmo. Tu tem que ter muita resiliência, persistência para conseguir alcançar esse escalável que a gente busca no online, porque ele é totalmente diferente do presencial. Também lidero uma equipe e a gente tem uma admiração muito grande por ti, um carinho muito grande por ti. A gente ficou muito feliz que tu aceitou o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, e boa parte do meu crescimento eu devo a vocês também, né? Um curso de micropigmentação que na época abriu minha cabeça, eu disse, nem fui aprender micropigmentação, fui aprender como... Tu não faz, né? Faço, Faz, mas tu faço. não compartilha muito. mas no Insta da clínica, Sim. por causa do nicho e tudo Eu mais. eu lembro até hoje daquele almoço, né? Que foi, porque durante o curso foi... Eu nem lembro se eu consegui almoçar, É. porque eu tinha que conversar. porque a gente, foi uma mentoria naquele almoço, Foi. no caminho de volta, eu lembro disso aí. Foi. E aí a Diana fez assim, ó. Nossa. Tu Girou. sabe que, inclusive, para fazer agora Cândida, demitir todo mundo. para fazer agora a mentoria de um passo à frente, que é a mentoria que eu quero trazer com o meu olhar e a minha visão para o negócio das outras empresárias, eu fiquei pensando assim, o que eu posso ajudar e agregar no negócio delas? É só sobre vendas? É só sobre técnica? É o quê? E aí eu dividi em 3 fases, que é mentalidade, comunicação e vendas. Porque a gente primeiro tem que acreditar, colocar na nossa cabeça que é possível, depois a gente tem que aprender a comunicar isso para as pessoas e aí a gente acaba vendendo. Então, esses foram os 3 pilares. E quando eu parei para pensar sobre isso, eu parei para pensar como eu converso com as pessoas no presencial, o que eu ensino no presencial, que elas captam, que elas pegam, que elas aplicam no negócio delas. E aí foi desses momentos que eu tirei as 3 fases de um passo à frente. Não, veio aqui um insight na minha cabeça, assim, uma vez eu tava estudando só mentalidade. Uma pessoa falou assim, você não pode ficar só estudando o que você quer, você tem que estudar como vender. Lembra disso? Não. E agora o teu primeiro pilar é mentalidade, mas como você evoluiu. Eu tô te dando Pra os te parabéns. ver. Eu fiz mente Amei de aço isso. também. Olha! Foi minha colega. Foi colega. Isso aí. Muito Então bom. eu quero lembrar vocês que os nossos episódios vão estar sempre disponíveis na segunda-feira, às 19 horas. E a gente vai estar sempre trazendo conhecimento, bastidores de empresárias e empresários, para que vocês, de fato, comecem a semana com muitos insights, inspiração e motivados a fazer o seu negócio dar certo. Eu quero agradecer mais uma vez a Diana, a presença dela. Ela entregou muito conteúdo, muito insight aqui pra vocês. E vamos E fazer o o nosso Princesa brinde também. com café. Quer falar alguma coisa, Princesa? Não, acho que eu falei demais até e eu tô me sentindo até realizado depois desse podcast. Falei bastante antes também, vai ter bastante insight, mas te agradecer mais uma vez, fico muito feliz. Eu que E agradeço. eu acredito que talvez algumas pessoas possam até interpretar errado isso, tá? Mas essa cadeira que tá aqui na nossa frente hoje é uma cadeira que eu acredito que tem que ser privilegiada, porque para que a gente faça uma troca genuína e que seja bom para todas as pessoas, tem que ser uma pessoa importante que traga muito conhecimento, tá? Ó, Então se sinta realmente homenageada. muito tá bom? obrigada. Vamos fazer o nosso brinde, então? Vamos. Aí, Quem vai brindar? Sucesso. Sucesso. Aí, E a escala perfeito. dos nossos negócios. Escalas. É. É. Tô vendo que todo mundo...